Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre compulsão por compras. E talvez hoje a sua vida ela esteja bagunçada, por quê? Porque você já carrega essa compulsão por compras há muito tempo. E a gente precisa entender que um problema muitas vezes vai gerando o quê? Outros problemas. Então, se eu começo, por exemplo, a comprar coisas que eu não preciso, se eu começo a gastar mais do que eu tenho de receita, que eu tenho de salário, isso vai trazendo o quê? Um prejuízo financeiro. Faz sentido isso para você? E através desse prejuízo financeiro, o que vai acontecendo? Aí eu vou tendo problemas no meu relacionamento, eu vou tendo problemas de estresse, né? De dívidas, de pessoas me cobrando, enfim. Tudo isso vai fazendo com que a sua vida ela comece a ficar descompassada. E é por isso que a gente precisa entender a raiz do problema. Porque quando você hoje vive talvez um problema financeiro, se você hoje tem aí dívidas, se você hoje está vivendo aí uma situação ruim, você talvez olhe para a solução que é, eu preciso aprender sobre como investir melhor, como cuidar do meu dinheiro. Sim, isso é importante. Quando a gente fala de dinheiro, existem duas frentes que a gente precisa olhar. A primeira frente é a técnica, que talvez você realmente não tenha para investir melhor, para você colocar esse dinheiro para multiplicar em negócios diferentes, seja lá o que for. E existe um lado emocional. O dinheiro, ele carrega muitas emoções, e são as suas emoções. E as emoções é que fazem você tomar decisões e fazer escolhas. Então, quando a gente fala da compulsão, bom dia, Eloide, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda, a Cecília também por aqui, a Daniele, sejam muito bem-vindas. Quando a gente fala de compulsão por compras, a primeira coisa é entender o que é uma compulsão. O que é essa compulsão? A compulsão é aquele movimento automático que você faz em direção a uma ação para obter um alívio, para você obter uma recompensa que traz alívio cognitivo para você. Então, imagina o seguinte, que você está sem comer há muito tempo. Você está, 48 horas sem comer. Isso está trazendo o quê? Dores no estômago, dores de cabeça, emocionalmente você está mais irritada. E aí, digamos que você, do nada, você consegue comer. Você vai comer numa velocidade, numa intensidade muito grande. Por quê? Porque você estava vivendo aquela dor, e aí quando você tem aquela comida à sua disposição, você come e se alivia cognitivamente, fisicamente, emocionalmente. Compulsão, e qualquer tipo de compulsão, seja por compras, por bebida alcoólica, por doces, por drogas, compulsões sexuais, elas funcionam exatamente nesse mecanismo da dor em direção ao prazer. Então, em algum momento você está vivendo um desconforto, uma frustração, e aí a sua mente te joga automaticamente para um caminho que ela já conhece. Então, se você aprendeu em algum momento, presta atenção nisso que eu vou te falar, aprendeu em algum momento que quando você comprava algo, você ficava mais tranquilo, a sua mente aprendeu com isso. E aí o que acontece? A partir daí, você usa esse caminho várias vezes de uma maneira automática, toda vez que você está aí com uma dor, que você está sentindo um desconforto. Tudo bem? E eu vou contar então hoje a história da Teresa, 35 anos, ela mora em Miami, nos Estados Unidos, casada, 2 filhos, do lar, né, cuidava da casa, e uma gestação desejada, segundo ela, ok? Segundo ela. É importante sempre essa pergunta que eu faço, a questão da gestação, por quê? Porque a partir do momento que você está na barriga da mãe, você está vivendo todas as emoções que essa mãe está vivendo. Se ela está triste, se ela está com raiva, se ela está com medo, tudo, absolutamente tudo. E dentro da história da Teresa, ela acreditava que essa gestação tinha sido desejada.
E quando a Tereza me procurou para fazer o meu protocolo de hipnoterapia, ela estava com esse problema aqui, ó, presta muito atenção. O que ela não aguentava mais na vida dela? Ela vivia comprando coisas, muitas delas sem nenhuma necessidade, e ela não consegue ter limites. Parece um vício. E isso está afetando o meu casamento e a minha vida financeira. Alguém aqui se identifica com isso? Coloca eu aqui, se você puder colocar. Reconhecer isso é sempre importante, é o primeiro passo para a gente resolver um problema. Bom dia, Mari Quevedo, seja bem-vinda. A gente está falando aqui sobre compulsão por compras. E a Tereza tinha um agravante, se assim podemos dizer. Como você viu ali, a Tereza é moradora de Miami, lá nos Estados Unidos. E não sei se você já teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um local onde há uma oferta gigantesca de produtos. Por exemplo, quando você vai num supermercado nos Estados Unidos, comparando com um mercado aqui no Brasil, um grande supermercado, uma grande rede, você encontra, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, obviamente, um exemplo, ok? Imagine que você vá aqui no supermercado brasileiro e você vai ali na seção de sucos de laranja. E aí você encontra, sei lá, 3, 4 marcas diferentes. Nos Estados Unidos, é pelo menos 20 marcas diferentes de suco de laranja. E isso para vários outros produtos. São mercados grandes fisicamente falando. Então, assim, é um lugar onde se estimula demais a compra. Se estimula demais a compra. Então, no caso da Tereza, ela estava vivendo exatamente essa situação. Além disso, existe hoje, e aí você provavelmente é um pouco vítima disso também, existe esse aparelhinho pelo qual nós estamos conversando aqui, que é o aparelho celular, certo? E aí você provavelmente é bombardeada com ofertas, com fotos, com vídeos de produtos que despertam o quê? O seu desejo, que faz com que você deseje aquele produto. E é muito fácil hoje você comprar. Né? Por exemplo, eu compro muitas coisas, por exemplo, na Amazon, principalmente livros. Em um clique você compra, literalmente em um clique, 2 no máximo, porque eu já tenho meu cartão de crédito já automaticamente cadastrado lá, em um clique, 2 cliques, pronto. O livro chega no meu Kindle ou vem para minha casa. É muito fácil hoje você comprar. E o tempo todo você vai sendo estimulado a esses desejos. E aqui que é muito importante, quando existe a compulsão está sendo alimentada por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está ouvindo, pelo ambiente que você está vivendo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Cris, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. O Luizim também por aqui. A Elisângela Ribeiro, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Liginha, verdade, é isso. A gente está sendo estimulado o tempo todo a comprar. O tempo todo a comprar. Então, no caso da Tereza, moradora lá dos Estados Unidos, em Miami, e ela tinha hoje uma condição financeira muito boa mesmo, muito boa. Diferente da condição em que ela viveu na infância. E aí a gente precisa entender o quê? A história do relacionamento dos pais. Presta atenção, olha só. A relação, ela era bem conflituosa. Sempre havia brigas e discussões. E na maioria das vezes, o motivo era dinheiro. Meu pai era gastador. A minha mãe, poupadora. E ela cobrava muito do meu pai responsabilidade, já que tínhamos uma vida financeira difícil. Ou seja, a relação dos pais da Tereza era uma relação conflituosa, com muitas brigas, discussões por conta de dinheiro. E olha, 2 personagens importantes na vida de qualquer criança, o pai e a mãe, e com posições, visões sobre dinheiro diferentes. E aí você precisa entender a criança ali no meio disso.
A criança ela vai aprendendo pelo que ela está ouvindo, pelo que ela está vendo, pelo que ela está sentindo. Então quando essa criança está ali no meio desse, entre aspas, tiroteio verbal sobre dinheiro, a mãe poupadora, o pai gastador, as discussões, a vida difícil, uma vida com muitas privações, com dificuldades, muitas mudanças de casa. A Teresa me relatou isso, muitas mudanças de casa, momentos tensos, como por exemplo, despejo, o aluguel não foi pago, e aí a família era despejada, ou seja, muitas situações difíceis que ela viveu por conta do dinheiro. Claro que não é por conta do dinheiro, mas é por conta exatamente do quê? Dessa relação que os pais tinham, uma relação conflituosa entre eles a respeito dessa vida financeira. Por isso que é tão importante a gente compreender a criança que nós fomos e como que nós interpretamos essas situações. Existem situações que a gente acha que não tiveram impacto na nossa construção, não tiveram impacto na nossa construção como adultos que somos hoje. Só que quando você é criança, você é como uma folha em branco. Você não sabe o que é certo, errado, bom, ruim. E a tua mente é como uma esponja, ela está absorvendo tudo, absolutamente tudo que você está vivendo. Absolutamente tudo que você está vivendo. E, mais do que isso, gerando interpretações. É como se você usasse um óculos para ver o mundo. Então, se o seu mundo, naquela infância, é um mundo difícil, de violência, um mundo muitas vezes de brigas, e aí você está vendo seus pais brigando por um motivo, você passa a olhar para o mundo daquela maneira. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para saber se isso faz sentido para você. Então, nessa construção da compulsão por compras da Teresa, esse início de vida, esse conflito dos pais gerou uma visão sobre vida difícil, dinheiro, sobre essas questões. Aí existe um outro ponto importante que a gente sempre precisa investigar, que é a relação com a mamãe. A relação com a mãe. E aqui vamos ver aqui algumas informações importantes. Apesar de ser a primeira filha, minha mãe era pouco carinhosa comigo. Sempre trabalhou fora e quase não estava presente na minha vida. Ela também me cobrava muito, especialmente com as tarefas de casa e com a escola. E quando as coisas não aconteciam do jeito que eu queria, eu apanhava. Ou seja, falta de afeto. Escreva aqui, falta de afeto. Uma relação sem afeto, sem carinho. Lembra que a Teresa acreditava que a gestação dela tinha sido desejada? No processo de hipnose que nós fizemos, e o processo da hipnose é um processo onde a gente vai acessar o quê? A mente subconsciente, que é a nossa mente emocional. É como a caixa preta da nossa vida. Todas as informações estão ali. E conscientemente, e pelas histórias que você escuta, às vezes a gente acha que nossa gestação foi desejada. Meus pais já eram casados, então naturalmente eles queriam ter um filho. Só que não. Na história da Teresa, os pais, quando ela nasceu, os pais, eles já não estavam realmente bem como um casal. Não estavam bem como um casal. E o desejo da mãe era o desejo de separação. Só que ela acaba engravidando. Eles acabam tendo uma relação e ela engravida. E essa falta de afeto é um reflexo muitas vezes inconsciente, em outros também consciente, de que a Teresa atrapalhou os planos dela. A mãe queria se separar. Só que quando ela engravida, ela acaba recuando nessa decisão. E aí, de uma certa maneira, aquela raiva represada, aquele sentimento de frustração, ela joga para quem? Ela joga para Teresa. Então, a falta de afeto, a autoexigência, cobrança,
A Teresa teve uma infância muito difícil, muito difícil. E aqui, ó, um ponto importante sobre a infância da Teresa, ó, presta muita atenção. Lembra que havia uma dificuldade financeira. E aí, por conta da irresponsabilidade do meu pai com dinheiro, vivíamos muitos apertos. Tive que começar a trabalhar cedo como babá, tinha 7 anos. Infelizmente, ela sofreu um abuso. Então, imagina para uma criança de 7 anos que, para ajudar essa família, ela se torna babá. E além de uma infância, digamos, roubada, né, tirada dela, ela ainda sofre abuso. Então, imagina a mente dessa criança. Um cenário de desproteção, um cenário de pouco afeto, um cenário de muita insegurança, é a construção perfeita para um padrão de compulsão. É um padrão perfeito para ter essa compulsão. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu dar um bom dia para Neide. Fala, Neide, seja bem-vinda. Rezende por aqui. A Fanta Leite também por aqui. A Malu, a Rose Santana, a Fátima Mineira, a Socorro Queiroz. Meu grande amigo Reinaldo Souza, seja muito bem-vindo. A gente está falando sobre compulsão por compras. Uma infância extremamente pesada. E aqui tem uma coisa que serve para você, ó, presta atenção. Você talvez tenha vivido algo muito parecido na tua infância como a Teresa. Uma infância de muita exigência. Você talvez começou a trabalhar cedo, ou você começou a cuidar de outras pessoas como irmãos muito cedo. Alguém aqui se identifica com isso? E você talvez olhe para essa situação e você normalize isso. Ah, mas era necessário? Era necessário, tudo bem. Mas a gente não pode esconder que isso deixou consequências, sequelas. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque você tinha, na teoria, você tinha que estar vivendo aquela infância. Só que você não viveu essa infância. Você estava o quê? Trabalhando, você estava se dedicando a outra pessoa. E isso vai te fazer falta lá na frente. Ó, a Neide se identificou. Obrigado, Neide, pela sua coragem. Isso vai gerando o quê? Um vazio dentro de você. Tudo bem? Bom dia, Tiago Correia, integrante da comunidade Coragem. Seja bem-vindo. Isso vai criando um vazio. Toda compulsão é o resultado de um vazio emocional. Então, se eu tenho compulsão por drogas, por álcool, por bebida, por comida, por sexo, por compras, isso é a consequência desse vazio emocional. E enquanto eu não curar, enquanto eu não ressignificar esse vazio emocional, toda vez que a minha mente estiver ali num sofrimento, toda vez que eu estiver ali numa situação ruim, o que vai acontecer? A minha mente vai buscar uma solução para apaziguar a minha dor. No caso da Teresa, bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. No caso da Teresa, passou a ser as compras. Tudo bem? A relação com o pai também é muito importante, você entender. Meu pai era muito bom para mim. Olha só, o pai era muito bom para mim. Sempre comprava aquilo que eu queria e tínhamos ótimos momentos juntos. O pai era o gastador, lembra? A mãe poupadora, o pai gastador. Bom dia, Nercina. Diferentes na maneira de lidar com o dinheiro, de enxergar o dinheiro. E claro, ela via o pai, né, como alguém muito bom para ela. Era uma criança. Pô, o pai comprava tudo que ela queria. A mãe não comprava. E a mãe ainda não tinha o afeto, não tinha o carinho. Então essa era a visão do pai. Só que o pai falece quando ela tem por volta de 15, 16 anos. O pai faleceu. E isso é muito importante para você entender dentro da história da Teresa.
Guarda essa informação. O pai faleceu quando ela tinha 15, 16 anos. Outra informação importante aqui, lembra? A Teresa mora nos Estados Unidos. Ela se casou aqui no Brasil com um americano, um cara que obviamente morava lá nos Estados Unidos. Conheci meu marido no Brasil, ele é americano, super bonzinho e faz de tudo para me agradar, mas está preocupado com o meu excesso de compras. Ele não me proíbe, deixa eu tirar aqui os comentários, ele não me proíbe e tem tentado me ajudar. Ou seja, ela conhece um marido que ela se casa, vai morar nos Estados Unidos e esse marido, ele dá algum conforto para ela. E aí lembra de uma coisa, ela não viveu esse conforto na infância. Bom dia, Márcia. Ela não viveu esse conforto. Ela viveu uma infância muito difícil, de privações financeiras, de muitas brigas e discussões por dinheiro. Então, assim, essa construção e a falta de afeto da mãe, muito importante ressaltar, essa falta de afeto da mãe. E aí ela se casa com alguém que traz para ela tudo aquilo que ela sempre precisou e procurou. Tudo bem? Por isso que agora a gente precisa entender qual é a relação entre o problema atual dela, a compulsão por compras, e a história de infância, que foi o que a gente foi fazer exatamente na hipnoterapia. Bom dia, Tânia, Margarete, Rick Nunes. Sejam bem-vindas. Qual a relação entre o problema atual e essa infância da Teresa? A compulsão por compras vem exatamente dessa ferida do abandono, esse vazio emocional. Então lembra, toda compulsão ela acontece quando eu tô com esse vazio aqui, eu tenho esse vazio. E quando eu começo a viver uma situação de desconforto, uma situação ruim para mim, a minha mente tenta me tirar desse ponto para garantir a minha sobrevivência. Guarda isso, tudo se trata de sobrevivência. Então a mente automaticamente te joga para um caminho que ela já conhece. Eu vivi isso muitas vezes na minha vida, essa compulsão por compras. Houve uma fase da minha vida, por cerca de 2, 3 anos, que eu estava muito infeliz profissionalmente. Eu já não queria trabalhar com comunicação, que era o que eu trabalhei a maior parte da minha vida, só que eu tinha medo. Eu não tinha coragem de tomar essa decisão de romper, de fazer uma transição de carreira. E o meu escritório, ele ficava do lado de um shopping, pertinho de um shopping aqui em São Paulo. Então o que acontecia? Todo dia que eu ia almoçar nesse shopping, eu demorava depois 2, 3 horas para voltar. 2 a 3 horas para voltar. O gato, você ficava comendo 2, 3 horas? Lógico que não. Eu ficava rodando pelo shopping e eu precisava comprar alguma coisa. E eu sempre saía com alguma coisa na mão. Era, às vezes, um sapato, um tênis, uma camiseta, uma camisa, uma cueca. Qualquer coisa que eu sentisse um alívio. Toda compulsão traz primeiro um alívio, sempre. É um alívio. Isso acontece com bebida, com drogas, com comida, com sexo, pornografia. Traz um alívio. Aí depois, talvez, você tenha realmente prazer naquilo. Mas normalmente traz o quê? Um alívio. Esse é o padrão da compulsão. E eu vivi isso por muito tempo. Então, a tua mente ela sempre vai tirar você, quando ela entende que você está com esse vazio está doendo, essa ferida do abandono está doendo, ela vai fazer de tudo para te tirar. Por isso que muitas vezes, olha só, as dietas falham e você se culpa. Não é culpa sua. Eu garanto isso para você. Existe aqui uma programação que faz você agir automaticamente a romper com a dieta, a comer aquilo que você não poderia. Por quê? Porque existem feridas emocionais. Enquanto essas feridas emocionais elas não forem curadas, ressignificadas, você vai sentir essa dor. Vai doer, vai te machucar. E aí o que vai acontecer? A tua mente automaticamente ela precisa encontrar um caminho para tirar você dessa dor, porque para ela, você ficar em dor significa o quê? Morte. Então ela vai fazer de tudo. E aí ela te joga num caminho conhecido. No meu caso, no caso da Teresa, era compra.
comprar. Depois, isso na verdade antes, né? Eu sempre tive questões com álcool. Então o álcool também era uma fuga de uma dor em direção ao prazer. O tempo todo. Então começa a perceber que os teus hábitos, muitos deles, e principalmente aqueles hábitos que não estão trazendo benefícios reais para você e mais prejuízos, esses hábitos, muitos deles são resultado de compulsões, de vazios emocionais que você carrega. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um joinha só para eu saber se você está entendendo isso que a gente está conversando aqui. Então, dentro do meu protocolo de hipnoterapia de 60 dias, a primeira coisa que a gente trabalhou com a Teresa foi essa ressignificação dessa ferida do abandono, que era decorrente da falta de afeto da mãe. E isso, Liginha, cura do interior para se libertar. Não há outro caminho. Não há outro caminho. A gente fica muitas vezes perdendo tempo, inventando desculpas para não enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar. Existem situações que ou você está inconformada com o que você está vivendo e para valer, ou você ainda não está inconformado o suficiente para realmente imprimir uma mudança na sua vida. Ou você está realmente revoltada, mas não uma revolta para você se machucar, mas uma revolta assim, puxa, eu não aguento mais essa vida, e toma uma decisão, ou você vai continuar presa nos mesmos sofrimentos. Tudo bem? Uma outra coisa que nós fizemos dentro do protocolo com a Teresa foi olhar para essa vida financeira dela, né? Uma vida financeira difícil que ela viveu lá na infância, com esse conflito de comportamento da mãe e do pai. E aí lembra que o pai, ele era o gastador, lembra disso? O pai dava tudo o que a Teresa queria. Tudo. Então, ela tinha uma lealdade emocional ao pai muito forte. E essa lealdade faz com que ela tenha o mesmo comportamento do pai. Então essa impulsividade na compra tinha a ver com isso. Ela gastava muito dinheiro. Ela ela tem 2 crianças e ela comprava diariamente novas roupas para as crianças. Nesses sites aí de roupa infantil, o tempo todo. Essa compulsão vinha desse padrão do pai. Um pai gastador. Ela queria repetir o mesmo padrão com os filhos, dar tudo que os filhos queriam. Tudo bem? Faz sentido isso para você? André Galvão, seja muito bem-vinda. A Rose também por aqui, bom dia. A Elza, a Dé Souza, a Lucinha, a Marli, sejam bem-vindas e bem-vindos. Isso foi uma coisa que nós ressignificamos no nosso protocolo de 60 dias. Que foi ela quebrar essa lealdade emocional com o pai. Ela não precisa repetir os padrões do pai para provar o amor que ela tinha ao pai. Ela não precisa carregar isso. Tudo bem? Um outro ponto importante, a visão dela sobre dinheiro. A visão dela sobre dinheiro. A ressignificação de que dinheiro não era sujo. Por quê? Olha só. Você lembra que, infelizmente, a Teresa, aos 7 anos, ela foi trabalhar como babá, porque a família precisava. E ela foi abusada. Em uma das casas que ela trabalhou, ela sofreu abusos. E não foi um só, foi uma sequência de abusos. O que a mente cria para proteger a Teresa? Se você continuar trabalhando, você vem aqui para trabalhar para ganhar o dinheiro. Só que para você ganhar esse dinheiro, você precisa o quê? Você precisa ser abusada. E óbvio que a mente não quer que você sofra. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A mente não quer que você sofra. E aí criou-se essa interpretação. Dinheiro é sujo. Aí, com o dinheiro na mão, o que a Teresa fazia? Se livrava do dinheiro. Por isso que ela passou a ter uma vida financeira, ela, difícil. Apesar dela ter todo o conforto do marido que o marido proporcionava, só que
opa, o dinheiro não parava na mão dela. E esse era um padrão que não era de agora, sempre foi assim. Antes de casar, a Teresa também passou por muitas dificuldades financeiras, porque a interpretação é dinheiro é sujo, eu preciso me livrar disso. Alguém ouvia isso na infância, por exemplo, dinheiro é sujo? Isso são crenças. São crenças que vão construindo o nosso comportamento. Ah, somente os ricos são malvados. Para ser rico você tem que passar a perna nos outros. A nossa relação com o dinheiro, no geral, ela é muito complicada. Por quê? Porque nós, principalmente nós aqui no Brasil, que passamos por muitas dificuldades econômicas como um país, né? Um país que de altos e baixos, mais baixos do que altos, nós fomos moldados a ter uma visão de dinheiro que sempre é ruim, em sua maioria. Por isso que a questão da prosperidade aqui é um assunto tão delicado de se falar. Por quê? Porque as pessoas, elas têm ressalvas para falar dinheiro. Por isso que é tão difícil você conversar sobre dinheiro com outras pessoas, sei lá, com seu cônjuge. Por quê? Porque o dinheiro traz muitas emoções. E nós somos uma geração, assim, não sei se a idade de todo mundo aqui, mas, por exemplo, a minha geração, ela foi moldada a entender dinheiro através, sabe do quê? Das novelas. Você assistia novela lá na sua infância? Eu assistia muito novela. E se você pensar, todas as histórias, ou em sua maioria, elas trazem o seguinte contexto. Existe sempre a heroína ou herói da história, que é pobre, e existe o quê? O vilão ou a vilã, que é rica. Tudo bem? Ou seja, eu lembro e agora parece que vai ter um remake de Vale Tudo. Para mim foi a melhor novela que eu assisti. Lembra da morte de Odete Roitman? A Odete Roitman, ela era uma vilã das vilãs, aquela mulher escrota no nível hard, né? No nível hard. Ela era super rica. E existia a mãe da Maria de Fátima, a Maria de Fátima era vilã também. Para você que vai assistir o remake, eu tô dando vários spoilers aqui, se você não assistiu, né, Vale Tudo. E a mãe, que era interpretada pela Regina Duarte, ela era boazinha, pobre boazinha. Então entenda, olha só, o tempo todo, se você olhar para várias novelas que você assistiu, existia esse contexto. E aí você pode falar, mas isso é só uma ficção. Não é. Imagina você assistindo todo dia aquela história, o teu subconsciente está absorvendo o quê? Pessoas ricas são más. Pessoas pobres são boas. Você quer ser uma pessoa boa ou uma pessoa má? Eu quero ser uma pessoa boa. E isso vai gerando o quê? Um comportamento. Entende? Faz sentido isso para você? Deixa eu pegar aqui uma pergunta da Márcia. Existem pessoas que já não gostam de comprar. São julgadas como miseráveis, mas na verdade medo de ficar sem e passar necessidade. Isso tem a ver com a escassez. Muito bom que você trouxe, Márcia. Exatamente isso. Aí é um outro extremo. Que elas não compram e elas deixam de usufruir e elas deixam de ter experiências legais com sua família, com as pessoas que elas amam, exatamente por esse medo de perder. Existe um estudo científico, eu não vou me lembrar de qual universidade americana, mas que foi feita com mais de 10 mil pessoas. E era um estudo que falava o seguinte: você prefere... emocionalmente, o que vai ser mais intenso para você? Ganhar $100 ou perder $100? Imagina isso, o que vai ser mais intenso para você? Ganhar $100 ou perder $100? E assim, mais de 80%, né? E aí esse estudo foi feito de uma maneira que mostrou que a maior parte emocionalmente sentia o quê? Perder os $100. A emoção era muito maior do que ganhar $100. Isso tem a ver com a nossa sobrevivência.
o tempo todo a nossa mente de sobrevivência. Então guardar, ter esse dinheiro é muito importante. Tudo bem? Então a gente trabalhou no protocolo exatamente essa ressignificação sobre o dinheiro. Ela não precisava mais se livrar do dinheiro. E junto com isso, a reconstrução da mentalidade sobre dinheiro. A mentalidade sobre dinheiro. Sair da mentalidade de escassez, como a Márcia citou aqui no exemplo dela, para uma mentalidade de abundância. São dois extremos. A mentalidade de escassez é ou eu vou viver na escassez, ou eu vou poupar ao máximo para não reviver a escassez, e aí eu deixo de aproveitar muitas coisas da vida, experiências e tudo mais, para uma mentalidade de abundância, que é uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de você prosperar. Essa ressignificação ela é fundamental para você lidar com dinheiro. E assim tem uma coisa que eu acredito demais, não sei se você vai concordar ou não. O dinheiro ele só potencializa aquilo que está aqui dentro de você. Ou melhor, aquilo que está aqui dentro. Entende? O dinheiro só vai potencializar o que você tem aqui dentro. Então, se você tem uma mente, interpretações aqui de escassez, o dinheiro vai potencializar isso. Era o que acontecia no caso da Teresa. Escassez, eu preciso me livrar desse dinheiro. Eu preciso viver na escassez. Agora, quando você muda isso, você passa o quê? A ter prosperidade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí eu recebi uma mensagem da Teresa, muito legal aqui, olha só. Deixa eu compartilhar aqui com você. Estou me sentindo mais leve, com menos ansiedade, não estou gastando, estou focando meus pensamentos para continuar assim. O interessante é que nós fizemos esse protocolo um pouco antes da Black Friday de 2023, isso há 2 anos. E a Black Friday nos Estados Unidos é um negócio bem intenso, extremamente intenso. E ela já estava, antes do protocolo, ela já meio que sabia o comportamento dela na Black Friday. E ela não comprou nada na Black Friday. Ela não comprou nada na Black Friday. E logo depois veio o Natal também. E ela também não, assim, óbvio, ela comprou uma outra coisa, mas sem aquela impulsividade. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Existe, e aqui o que eu vou falar é o mais importante. Se você ficou aqui até o final, parabéns, porque você vai ouvir a coisa mais importante agora. Quando a gente fala de qualquer compulsão, a gente precisa olhar para essa história, a tua história, como eu mostrei aqui a história da Teresa, mas você também precisa entender o seu momento atual. Por quê? É o seu momento atual que está gerando o desconforto. Como era no meu caso, eu estava infeliz profissionalmente, era o que estava acontecendo naquele momento. E quando eu ficava naquela infelicidade, a minha mente me jogava para um lugar, digamos, de euforia, de alegria. Um lugar onde eu saísse da dor em direção ao prazer. No caso da Teresa, ela na época tinha 35 anos, jovem. E ela sempre foi muito ativa, até por conta dessa história de vida dela. Então imagina o seguinte, uma mulher ativa, que trabalhava, que batalhava e tudo mais, aí ela se casa com alguém que traz segurança para ela, traz todo o conforto, coisa que ela não tinha e que ela queria viver isso, só que ela se torna uma pessoa do lar. Uma pessoa que, digamos, acaba tendo uma rotina que não tinha a ver com a própria essência dela. A essência dela era diferente. A essência dela era de trabalhar, de produzir. E aí ela estava o quê? Ficando infeliz com essa vida de dona de casa. Entende? E aí, claro que isso alimentava a compulsão. Então ela estava lá infeliz, via lá, sei lá, um site, um anúncio da Shopee, nem sei se era da Shopee, né? Estou chutando aqui. Da Shopee e comprava, porque aquilo aliviava aquela dor dela.
Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então você precisa, se você está vivendo qualquer compulsão, seja por comida, por compras, por sexo, por bebida alcoólica, você precisa analisar esses dois lados, o teu passado, a tua história. E aí, por exemplo, numa sessão de avaliação como essa que eu estou oferecendo aqui, eu posso te ajudar a ligar os pontos. E 2, olhar para o que você está vivendo atualmente. O que está gerando desconforto? E o que pode estar gerando desconforto? É uma decisão que você não toma? É um medo de tomar uma decisão importante? É o medo de estar num relacionamento que você não quer mais, de estar numa profissão que você não gostaria? Você precisa tomar decisões. Tudo bem? A Márcia, você poderia falar um pouco de pessoas que não sentem prazer em nada, em comprar nada? Assim, claro que a gente precisa entender a história, tá, Márcia? O que eu posso te dizer com a minha experiência como hipnoterapeuta? Pode ser um medo, como a gente falou há pouco, um medo realmente aprendido de não comprar. Pode ser um trauma ligado a algum fato onde essa pessoa foi repreendida de uma maneira violenta, ligado a algum tipo de compra, e aí ela trava, a partir daí ela não sente mais esse prazer. Sim, podem ser várias situações. O que eu posso garantir para você é não ter prazer em comprar algo, nada, quer dizer, é meio difícil de acontecer, teoricamente. Por quê? Porque a compra, por exemplo, você vai comprar um presente para você, uma camiseta que você goste, um vestido, você tem que sentir um prazer. Agora, talvez se você não está sentindo esse prazer, pode ter também uma depressão associada a isso. Aí você tem que observar, eu não tenho prazer só em comprar, ou eu não tenho prazer com mais nada na minha vida? Porque aí pode ser um sinal de depressão, tudo bem? E depressão também tem uma causa, sempre tem uma causa que precisa ser revista e ressignificada. Tudo bem? Não sei se eu consegui te responder, mas é preciso entender um pouco dessa história, né? Com certeza tem uma emoção ligada aí, porque assim, teoricamente a gente aprende a ter prazer com a compra, né? Comprei uma coisa nova para mim, um presente, a ganhar presente, a dar presente. Alguma coisa aconteceu que fez a sua mente aprender a não ter prazer em nada, não ter prazer em comprar absolutamente nada. Tudo bem? Consegui? Beleza, Márcia, fico feliz. Tá bom? Bom, era sobre isso que eu queria falar com você. Te convido de novo, hoje tem aula da comunidade Autoestima Saudável. Então, para você participar, a gente vai fazer um processo terapêutico com hipnose no final. Só que você tem que estar lá no nosso grupo. Vou até colocar o vídeo de novo aqui. Como sair do ciclo da procrastinação e agir com confiança. Hoje às 20 horas, ao vivo, no YouTube, tá bom? Eu vou também, aqui vai estar transmitindo. Mas, o que eu recomendo para você? Entrar na comunidade Autoestima Saudável. Tem o link na minha bio aqui no Instagram. E também, se você quiser participar, escreve Autoestima aqui para você receber o link no seu direct. Entra lá no nosso grupo às 20 horas. Esse processo terapêutico só será feito para quem está lá dentro da comunidade. Por quê? Porque eu faço numa sala fechada do Zoom, olhando para as pessoas. Tá bom? A gente se vê hoje, então, às 20 horas, horário de Brasília, na aula ao vivo da comunidade Autoestima Saudável, falando de procrastinação. Tá bom? Grande abraço. Tchau!